Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, e nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pensares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, e bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. E tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador. Tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, o teu Deus. Desde a terra do Egito eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei similes. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria. E Israel serviu por uma mulher. E por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. 13. Quando Efraim falava, tremiam-se e foi exalçado em Israel. Mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifícios, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso, serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor, o teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto e em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para com eles como um leão, como leopardo, espiarei no caminho. E como o urso que tem perdido seus filhos, eu encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração. E ali os devorarei como leão, e as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me reis e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e te tirei do meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão, e ele é um filho insensato.
porque é tempo e não está no lugar em que deveria vir a luz. Eu os remirei da violência no inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o Senhor seu Deus. Cairão a espada, os seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti, ó, o órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio, e espalhará as suas raízes com o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, e serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido, e isso eu considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.